extraordinário, é pastor, é manso e é um homem de Deus. Tem 3 filhos e ele é o pastor lá em Paragominas. E ele vai trazer um testemunho aqui. Eu senti na conferência da família que ele precisava trazer essa palavra aqui. E feliz é você que está aqui ouvindo e você que está do outro lado. Talvez meu filho, o pastor Reinaldo, alguns irmãos em outros países. Feliz é você que vai poder ouvir essa palavra. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é Deus que renova. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus que refaz. Jesus, eu declaro que essa unção de amor nesse lugar, da tua paternidade, do teu favor, permaneça agora. E Senhor, os nossos ouvidos estão abertos para te ouvir, através do teu Filho, com o coração aberto, para ser ministrado de espírito para espírito, e para que de fato outras áreas da nossa vida também sejam novas a partir de hoje. No nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Olha para o irmão que está do seu lado aí e diga assim: Deus é bom. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém. Eu pedi um texto bíblico aí, João 10:10. Amém? Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. É um testemunho, irmãos, de uma vida. E eu quero te dizer que eu sou fruto da misericórdia de Deus. Amém? Vire aí para esse cara bonito do seu lado e diga assim: meu irmão, eu sou fruto da misericórdia de Deus. Isso. Por favor, profetize na vida dele. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Aleluia. Amém. A minha oração, irmãos, nessa hora é para que esse testemunho possa ser bênção para a sua vida, mas também possa ser discernido pelo seu espírito e não pela sua alma. Amém? Que o discernimento venha de espírito para espírito, como o pastor Nonato acabou de orar. Aleluia. Quero te falar um pouquinho da minha vida. Já homem, com 20 anos de idade, alguns anos atrás, né? E me casei com essa idade, 20 anos. Meu primeiro filho, né, foi fruto de uma relação sexual fora da aliança de casamento. E quando eu me casei, a minha esposa na época já grávida, e nós ficamos casados por 5 anos, há muitos problemas, tudo começou errado. Como eu te falei, sou fruto da misericórdia de Deus. É um testemunho que vem para edificar a sua vida, mas que não serve como exemplo de prática na sua vida. Aleluia. Mas é para trazer uma edificação e uma consciência de que pode ser diferente. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele não concorda com o divórcio, ele abomina o divórcio. Mas enfim, eu não conhecia Deus, na época só de ouvir falar, e com 5 anos de casamento nós tomamos a decisão de optar pelo divórcio, fazendo algo
contrário àquilo que Deus nos direciona a fazer. E houve um preço alto que foi pago por causa dessa decisão errada, dessa decisão terrível. Primeiro que, quando a gente pensa nisso, a gente não consegue mensurar o que a gente vai perder lá na frente. Meu filho tinha 5 anos de idade, e dos 5 até os 18, 17, eu perdi o contato parcial, eu não tive tanto contato com ele quanto deveria ter como pai. Portanto, meu filho perdeu um pouco do referencial de pai que eu poderia ser para a vida dele. Mas eu entendo que Deus, ele tem sempre um caminho para quem está fora do caminho. Então, eu conheci que é a esposa atual, e assim que eu a conheci, nós também conhecemos Jesus, e Deus mudou a nossa história. Aleluia. E eu entendo, a oportunidade eu tive de conhecer Jesus antes. Na realidade, com 16 anos de idade, eu tive numa igreja evangélica, através de alguns amigos da escola onde eu estudava, e lá eu pude ouvir falar de Jesus. Por isso que eu te falei que eu conhecia Jesus de ouvir falar. E na época, inconsequente e sem consciência, perdi a oportunidade de decidir por caminhar com Jesus pela primeira vez. Mas assim que eu conheci a esposa de hoje, nós tomamos uma decisão de não fazer nada sem antes decidir caminhar com Deus. E essa decisão foi que mudou a nossa história. E Deus, a partir daí, começou a agir nas nossas vidas. Então, eu tive um passado sem Jesus, que gerou algumas consequências que não foram boas. E a partir do momento que eu compreendi que Jesus era o meu único e suficiente Salvador e Senhor, eu pude ter a minha história com Ele restaurada. Amém? E a partir daí, nesse segundo casamento que tive, nós temos vivido coisas maravilhosas em Deus, porque Deus, Ele tem diariamente, irmãos, nos restaurado em algumas áreas das nossas vidas. E então eu constituí uma nova família. Hoje eu tenho 3 filhos. A minha esposa se chama Ivana, pastoreia comigo a igreja em Paragominas. Eu tenho o João Edson, que é do meu primeiro casamento. Hoje já se formou, é médico. Tenho o Pedro Henrique, que está comigo aqui no Homens de Verdade. Tem 19 anos, faz direito, vai se formar para a glória de Deus. E tenho a Luana com 14 anos, que sonha também em ser médica, ainda está no caminho, está estudando. Mas, irmãos, aquilo que Deus faz, nós precisamos segurar. E então optamos por Deus, veio o chamado de Deus, veio o ministério, e nós abrimos mão de toda uma vida para poder viver os planos de Deus, para viver a vida de Deus. E nós ouvimos muitos testemunhos tremendos aqui relatando isso. Não foi diferente conosco, mas chegou um tempo no ministério que assumimos que a responsabilidade que assumimos foi levada tão a sério. E quer dizer que o fato de eu ter levado a sério essa responsabilidade, acabei sendo irresponsável também, porque estava me dedicando a fazer a obra de Deus, sempre pensando na igreja, pensando nas pessoas. E enfim, teve um dia que a minha filha chegou para mim, a Luana, e ela disse: pai, eu queria marcar um gabinete com o senhor. Eu disse: um gabinete, minha filha?
Você vai confessar pecado? O que é? Brincando com ela. E ela me disse num tom assim, muito sério. Ela disse assim, não, pai, é porque a única forma de eu conseguir conversar com o senhor hoje é no seu gabinete. Irmão, e ali a ficha começou a cair. Eu comecei a me preocupar com a minha casa. Cheguei na minha esposa e disse, meu bem, como é que está o negócio aqui? Ela disse, olha, eu vejo que você precisa estar mais presente em casa. E aí a ficha continuou caindo. E eu cheguei para o meu filho que está aqui, para o Pedro, e disse, e aí Pedro, como é que está? Como é que você está vendo? Ele falou, pai, bacana e tudo. E ele é muito, assim, comedido nas respostas, muito sábio. Ele disse assim, pai, eu acho que o senhor poderia estar um pouco mais presente. Irmãos, eu fiquei um pouco sem chão com tudo isso, porque eu vi que eu estava trabalhando muito, mas estava rendendo pouco. Na realidade, eu não estava rendendo nada. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Eu sabia na época quem eu era em Deus, mas essa palavra, de certa forma, estava batendo forte à minha porta. Eu estava tão preocupado com as coisas de Deus ou com a obra, que eu não estava me preocupando mais com a minha casa, com a minha família. E eu entendo que Deus ele permitiu essa situação para que eu pudesse compreender, para que a ficha pudesse cair, para que eu pudesse começar a olhar primeiro para dentro da minha casa, que foi o primeiro ministério que Deus me entregou quando eu o aceitei como Senhor e Salvador. Eu perdi um, e eu disse, Deus, eu não vou perder a segunda chance. Eu perdi a primeira, mas não vou perder a segunda. A primeira foi pela falta da presença de Deus. Eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar. Mas a segunda oportunidade que Deus me deu, de resgatar uma família para a minha vida, e de ter uma família, eu também estava, de certa forma, jogando fora, porque eu estava tão preocupado com aquilo que Deus colocou às minhas mãos, que eu estava me esquecendo do restante das coisas. E como eu posso cuidar da obra de Deus se eu não estou cuidando bem da minha casa? E então eu tive uma conversa com minha esposa, comecei a mudar a forma de tratar meus filhos, comecei a ter mais tempo para minha casa, e comecei a viver com intensidade as coisas de Deus dentro da minha casa. E assim, eu comecei a resgatar o primeiro ministério que Deus me entregou, que foi a minha família. E eu entendo que nesse tempo, irmãos, que a gente pensa em tantas coisas, não é? Eu sei que nós somos os encarregados por Deus de dar direção para a nossa família, para a nossa casa. A mulher tem uma visão periférica, ela sabe o que está acontecendo à nossa volta, mas nós somos os encarregados de dar direção, nós somos os sacerdotes. Mas eu estava perdendo o foco, porque eu não estava sendo o sacerdote que Deus queria que eu fosse, dentro da minha casa. E não adiantava nada eu estar trabalhando para Deus, sem ter a minha família totalmente voltada para Deus. E eu fui para o pó, eu comecei a orar e falar com Deus e chorar, e eu ouvi algo de Deus. Ele disse assim, eu não quero mais seu trabalho do que a sua presença, ou a sua comunhão comigo. Pare tudo e volte para mim. Preste bem atenção, pastor, cuidando de uma igreja que estava em crescimento, preocupado, muito preocupado com as coisas de Deus, mas não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Talvez esse seja o contexto aí da sua vida hoje, porque eu sei que Deus não permitiria eu subir nesse altar sem ser aqui para você alguém que vai lhe ajudar a afiar a sua ferramenta.
Então, eu penso que nós precisamos hoje ter o entendimento da parte do céu, e por isso que eu te falei quando eu subi aqui, que o entendimento que nós precisamos ter hoje desse testemunho é com o nosso espírito, porque se for com a nossa alma a gente vai querer facilitar algumas coisas. Poxa, quer dizer que não deu certo o primeiro casamento, deu certo o segundo, Deus restaurou. Irmão, não é assim. Você não sabe o que eu perdi, você não sabe o preço que eu paguei para poder conseguir novamente restaurar uma família na minha vida. Então, eu espero que você compreenda que a melhor forma é evitar que isso aconteça. A melhor forma de você vencer é evitar que aconteça. Eu não sei como é que você saiu de casa esses dias. Começamos ontem aqui, não sei como é que você chegou ontem, não sei como é que você voltou hoje, porque ontem foi dada muita direção de Deus para muita coisa e com certeza você não chegou ontem na sua casa como você saiu de lá. Sei que você recebeu muito da parte de Deus. Mas enfim, eu entendo que você pode mudar alguma coisa nesses dias. Eu entendo que você pode consertar algumas coisas nesses dias. E hoje, eu tomei uma decisão na minha vida, há algum tempo atrás. E eu disse para minha esposa, num momento que a gente estava conversando sobre algumas coisas, e ela discordou de algo que eu falei, e eu discordei de algo que ela falou, e eu disse assim, vamos parar, porque hoje eu prefiro ser feliz do que ter razão. E isso mudou a nossa história, irmãos. Isso nos fez ficarmos mais próximos um do outro para poder compreender os nossos filhos, compreender o que Deus estava querendo para a nossa família. E por isso, no nome de Jesus, nós precisamos ser essas ferramentas de Deus, prontas para sermos moldados por Ele, para um novo tempo que Ele está estabelecendo dentro da sua casa. Aleluia. Dentro da sua casa. Nós precisamos ser ferramentas de fácil manejo, começando dentro das nossas casas. Porque é muito fácil. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é bacana. E eu compreendo e sei que deve ser assim. Mas irmãos, com essa mesma alegria que nós estamos aqui, nós precisamos estar dentro da nossa casa. Você precisa sentar com sua esposa da mesma forma que você está aqui. E não se deixar ser influenciado por algumas coisas desse mundo para levar aquilo que está lá fora para dentro da sua casa. Nós precisamos levar o que estamos recebendo aqui. Aleluia. Porque o que nós recebemos lá, isso aí todo mundo faz. O mundo é assim. O que se recebe lá leva para dentro de casa. Mas comigo e com você tem que ser diferente. O que estamos recebendo aqui precisa fazer parte da nossa família. Precisa fazer parte da nossa casa. Precisa fazer parte da nossa comunicação com as nossas esposas e com os nossos filhos. Nós precisamos, sim, sermos de fato forjados no nosso caráter. Essa bigorna não está aqui à toa, não. Estava conversando com o pastor Marcos Paulo e perguntei, a gente pode dar umas marteladas nela, pastor? Não tem perigo de quebrar aqui? Ele disse, não, a bobina lá é reforçada, pode meter a marreta. Aí ele disse que tinha uma marreta um pouco maior aqui. Mas essa não dá. Essa está um pouco pesada. E aí ele me mostrou essa. É mais martelo do que marreta. Mas eu entendo, irmãos, que nós podemos hoje quebrar muitas coisas que o diabo está tentando colocar dentro das nossas casas. Eu entendo que o homem, ele tem a direção de Deus para colocar dentro da sua casa. Tem que mostrar a visão de Deus para dentro da sua casa. Tem que levar a visão de Deus para dentro da sua casa. Então, eu quero começar nessa noite quebrando com você toda a visão do diabo, toda a visão desse mundo que você tem levado, ou que eu um dia tentei levar para dentro da minha casa,
e que talvez você tenha levado para dentro da sua casa. E hoje você talvez esteja pagando um alto preço por causa disso. Uma visão deturpada, uma visão errada e pecaminosa. E Deus quer retirar isso do seio da sua família. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer de você, Ele quer forjar em você um caráter para fazer de você um homem de verdade. Eu entendo que o texto de João 10:10 diz que o ladrão vem apenas, olha só, para roubar, matar e destruir. Se ele conseguir uma dessas três coisas aí dentro da sua casa, ele destrói seu ministério. Porque você não vai conseguir conciliar dentro da sua casa uma falha, um erro, e conciliar um ministério que agrada a Deus. Você não vai conseguir isso. Portanto, tem que consertar lá dentro, para que as coisas possam fluir lá fora. E quando eu digo ministério, irmãos, talvez seja também o seu trabalho. Não somente uma igreja que talvez Deus te entregou, uma célula, uma rede de células, mas seja o seu trabalho. Talvez o seu trabalho seja um ministério que Deus tenha te entregado para fazer a diferença. E por causa do reflexo de dentro da sua casa, você não está conseguindo. Você está sem autoridade para fazer algo fora dela. Então, o que você leva para dentro da sua casa determina o que você está vivendo com a sua família. E isso tem que ser mudado. Aleluia. Isso precisa ser mudado. As nossas vidas, irmãos, é para glorificar a Deus. Você foi levantado para glorificar a Deus. E você não está nesse lugar à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. Se Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui, foi porque Ele precisa ainda nos moldar de alguma forma. Você imagina um Deus que com a boca, com o verbo, criou todas as coisas. Mas ao homem, Ele veio a essa terra, do pó dessa terra Ele criou o homem. Então a nossa criação foi diferente de todas as outras. As outras Ele disse haja, mas ao homem Ele moldou com as próprias mãos. E o interessante é que depois que Deus criou o homem e que Deus estabeleceu o homem para dominar a terra, Ele disse, portanto, deixe o homem pai e mãe e se una a sua mulher e os dois se tornem uma só carne. Ele estabeleceu a família. Então a sua família é tão importante quanto você. Aleluia. A criação da sua família foi tão importante quanto a sua criação. E nós precisamos valorizar o que Deus está fazendo por nós hoje. Aleluia. Hoje. Não fique pensando no que passou, e o que virá é uma preocupação de todos. Mas, irmãos, o presente é um presente de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos reter aquilo que Deus está nos trazendo hoje, nesse tempo. O aqui e o agora é fundamental para aquilo que vai acontecer com você lá na frente. Aleluia. Você não pode prever o futuro, mas você pode fazer muita coisa para contribuir com o seu futuro. Aleluia. Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar a sua história. Amém? Eu sou fruto da misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu já estaria destruído. E você? Como é que está? O que você tem feito para poder crescer, para poder melhorar como homem, como pai, como esposo, dentro da sua casa? Eu entendo que essa é a pergunta que Deus quer deixar para você. Como você está? Fique de pé. Eu gostaria de orar com você. Eu queria mesmo dar uma marretada, era com aquela outra ali. Mas enfim, vamos orar, irmãos.
Feche seus olhos aí. Ou melhor, vamos fazer uma coisa aqui. O Espírito está me incomodando. Eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos, não tem, pastor? É bem rápido. Estamos só homens aqui e eu entendo que estamos diante de Deus. É uma noite de palavra, mas também uma noite muito profética para as nossas vidas. Se você está com problema no seu casamento, o Espírito está me dizendo aqui que tem pessoas que estão aqui e que estão praticamente separadas das esposas. Eu gostaria que você viesse aqui. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Não deixe que a vergonha ou qualquer outra coisa te impeça de receber aquilo que Deus tem para você agora. Homem de verdade não tem vergonha de se expor. E o interessante é que todo homem de verdade é um homem de Deus. E eu quero orar por você nessa noite, porque eu sei que Deus tem algo preparado. Se Ele está agindo aqui na sua vida, Ele está agindo lá dentro da sua casa agora. Se Ele está falando ao seu coração, Ele está falando ao coração da sua esposa agora. Somos uma só carne com as nossas esposas. O mesmo Deus que está tocando agora no seu coração e na sua mente para construir algo novo está dentro da sua casa, eu não tenho dúvida. Tocando na sua esposa, nos seus filhos. E vai haver restauração. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, e declaramos no nome de Jesus que estamos debaixo da Tua direção. E eu coloco a minha vida, Senhor, e quero colocar a vida de todos esses homens que estão aqui à frente, no Teu altar, buscando um conserto no seu relacionamento conjugal, buscando um conserto dentro das suas casas. Tu és, Senhor, o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. E eu te peço nessa hora, meu Pai, com a mesma força que o Senhor está tocando agora na mente e no coração desses homens nesse lugar, que o Senhor toque, Senhor, nas esposas, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor invada as casas agora, meu Deus, e que a Tua presença seja tão intensa que as pessoas que estão dentro das casas desses homens agora possam ser constrangidas, Senhor. Toca no mais íntimo, Senhor, da mente e do coração das esposas. E meu Pai, que o Senhor venha a julgar, Senhor, quem está certo, quem está errado, não para que um se sobressaia sobre o outro, mas que o Senhor venha com a sua paz dentro da família, com a sua paz, Senhor, nas situações, com a sua paz no relacionamento conjugal, e que venha, ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, o conserto e a restauração, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Eu quero abençoar aqui todos os casamentos, para a glória do Senhor. Nós dizemos não ao divórcio, nós fechamos a porta do divórcio agora, em cada situação, em cada relacionamento, na vida de cada homem, Senhor, no nome poderoso de Jesus. E declaramos a alegria nos lares de cada um deles, meu Deus, a alegria de viverem juntos, a alegria da relação sexual, a alegria, meu Deus, de viverem em comunhão, a alegria, Senhor, de terem a família restauradas para a glória do Senhor, no
no nome poderoso de Jesus. Nós como igreja os abençoamos para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Aleluia! Aleluia!